Verso 18 diz: Depois disso virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. A história nos conta que Júlio César conquistou terras costeiras. Ele conquistou muitas ilhas e obteve vitória absoluta. O texto também fala sobre um príncipe. César tinha como amigo um homem chamado Brutus, que na verdade não era amigo. Ele só fingia ser amigo de César, mas na verdade ele estava conspirando juntamente com amigos em libertar Roma da ditadura de César. Verso 19 diz: Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. A profecia aí diz que a derrota dele seria súbita e inesperada. Apesar dele ter lutado e ter vencido 50 batalhas, ter tomado 1000 cidades e matado 1 milhão de pessoas, ser ali um ditador vitalício, ele cairia. Quando achava que tudo estava calmo, ele foi assassinado por aqueles amigos mais achegados em março de 44 a.C. Os seus amigos se aglomeraram em volta dele, como se fossem pedir alguma coisa para ele, e então cravaram uma adaga em seu corpo. Ele morreu com 23 ferimentos. Foi assim que ele tropeçou e caiu, como diz a profecia. Daí aquela expressão que nós conhecemos até hoje: até tu, Brutus. Brutus então estava entre aqueles que assassinaram a César. E ele ficou ali admirado ao ver Brutus, que ele considerava como seu amigo, entre os traidores. Verso 20 diz: Então no seu lugar se levantará quem fará passar um exator de tributo pela glória do reino, mas dentro de poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Como César não tinha filhos, ele fez de Otávio Augusto, que era o seu sobrinho, fez dele herdeiro. E esse sobrinho dele, Augusto, foi um governante notável. Os impostos durante o governo dele foram brandos, só que eram universais. E essa universalidade fazia com que ele fosse forte e eficiente. Ele gastava bastante soma em dinheiro em projetos de construção. Lá em Lucas 2, capítulo 1, nós vemos uma referência ao decreto de alistamento para recolher esses tributos, esses impostos aí, quando José e Maria foram obrigados a voltar a Belém. Nunca, nem antes nem depois desse governo de Augusto, o império foi tão glorioso, nunca experimentou tanta paz, tanta prosperidade. Mas o texto aí diz que dentro de poucos dias, Augusto viveu aproximadamente 18 anos depois da arrecadação de tributos descrita aí na primeira parte do verso. E embora o seu reinado tenha durado 43 anos, do ponto de vista do anjo e à luz da eternidade, e mesmo da história de Roma, foram apenas poucos dias. Ele morreu, assim como o anjo havia dito, sem ira nem batalha, e morreu serenamente em sua cama com 66 anos de idade. Verso 21 diz: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. 2 anos antes de Augusto morrer, ele se associou a Tibério no trono. E quando Augusto morreu, no ano 14 depois de Cristo, Tibério assumiu então o poder. Ele era filho de Lívia, com um ex-marido que ela havia tido. E como Augusto também não tinha filho, Lívia apontou o filho dela como sucessor. Mas Tibério era uma pessoa muito vil, muito cruel, perversa, e a nação queria realmente que ele morresse. O texto diz: ao qual nunca tinham dado a majestade real. Tibério realmente nunca foi honrado ou respeitado. Quando ele morreu, inclusive, as pessoas praguejavam e queriam que o corpo dele fosse queimado. Verso 22 diz: E as forças inundantes serão varridas de diante dele, e serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. Essa crueldade de Tibério acabou se alastrando por todo o império, e houve muito crime, muito derramamento de sangue. No fim, ele acabou recebendo aquilo que ele mesmo tinha dado para os outros. Quando achavam que ele já estava morto, ele reviveu, e aí os assistentes dele o estrangularam. Foi no governo de Tibério que Jesus foi crucificado. Pôncio Pilatos recebeu o governo da Judéia, do tio da esposa de Tibério César. Verso 23 diz:
E depois de feita com ele a aliança, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Esse verso aí descreve a amizade que se formou entre o povo judeu e Roma. Verso 24 diz: virá também em tempo de segurança sobre os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Então espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. O governo romano ganhava a simpatia dos oprimidos, fingindo ser defensor deles. Ele prometia amizade em troca de apoio. Assim, os romanos conseguiram estender a influência deles. Os oficiais romanos, que eram espalhados por todo o império, agiam como polícia internacional. O texto também diz: lugares mais férteis. A sua autoridade se espalhou entre as nações e foi desde o norte da África até a Inglaterra e da Espanha até a Palestina. Muitas quantidades de terras foram confiscadas pelo Senado romano. O texto também diz o que nunca fizeram seus pais. Governos anteriores conquistavam as terras por meio da força, por meio de guerra. Já Roma utilizou um método novo de conquista. Eles conquistavam por meios pacíficos. Os reis deixavam os seus reinos para os romanos como um legado. O texto também diz: mas por certo tempo. Essa expressão tempo na Bíblia se refere a um ano, só que é um ano profético. Não podemos esquecer que em profecia um dia corresponde a um ano. Um ano tem 360 dias literais, certo? Mas em profecia, então, serão 360 anos. Então, de setembro de 31 a.C., quando a batalha decisiva foi travada, essa batalha marcou o início do reinado de Augusto, passaram-se então 360 anos e chegou-se então ao ano 330 depois de Cristo, quando Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla. Seguindo adiante, agora verso 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, como um grande exército, e o rei do sul sairá à guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, pois maquinarão projetos contra ele. O texto aí fala de uma batalha sangrenta contra o rei do sul, que era o Egito. E realmente isso foi cumprido em detalhes na batalha que nós citamos aí agora acima, no ano 31 a.C. Marco Antônio, que era casado com Otávia, a irmã de César Augusto, se divorciou dela para se amigar com Cleópatra. E nessa batalha de 31, Cleópatra fugiu assustada quando viu que não havia perigo real. Marco Antônio, que estava cego de paixão, foi atrás dela e Augusto então proclamou vitória. Verso 26 diz: e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército deles será varrido por uma inundação, e cairão muitos transpassados. Os amigos e aliados de Marco Antônio não gostaram daquela atitude dele, de saberem daquela paixão cega de Marco Antônio por Cleópatra, e o abandonaram. E uniram-se então a Augusto César. E até mesmo Cleópatra traiu Marco Antônio. Foi quando então ele cometeu suicídio. Verso 27 diz: também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e assentados à mesma mesa falarão a mentira. Esta, porém, não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. Antes, esses dois cunhados formavam aliança. Embora parecesse que tinham prazer em compartilhar a mesma mesa, um mentia para o outro. Otávia declarou que se casou com Marco Antônio na esperança de que o casamento traria um pacto de união entre ele e Augusto, mas a história nos conta que não deu certo. Verso 28 diz: então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra o santo pacto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. Depois da batalha de Áxio, Augusto retornou triunfante, vitorioso para Roma, e trouxe riquezas fenomenais do Egito. E durante 3 dias ele comemorou suas vitórias e exibiu ali muitos cativos, inclusive marchando ali do lado deles. O texto diz aí contra o santo pacto. Depois disso, Judéia se sujeitou a Roma e
Jerusalém foi finalmente destruída. Durante muito tempo, os judeus tinham sido o povo da aliança, do pacto de Deus. No tempo de Vespasiano, os romanos então invadiram a Judéia e ocorreu ali o cerco de Jerusalém sob o comando de Tito. A guerra durou 7 anos e morreram ali mais de 1 milhão de pessoas. O texto também diz: fará o que lhe aprouver. O texto inclui a destruição do templo dos judeus. Para mostrar a sua ira contra o Santo Pacto, os romanos ergueram um templo para Júpiter no local do templo dos judeus. Verso 29 diz: no tempo determinado voltará e entrará no sul, mas não sucederá desta vez como na primeira. Esse tempo determinado que diz aí se refere àquele tempo profético do verso 24 que vimos agora há pouco, que terminou em 330 depois de Cristo. Mais uma vez, esse poder viria contra o sul, mas não contra o Egito, como das outras vezes, nem contra a Judéia, como ocorreu aí no último. O trono foi transferido para Constantinopla e Roma começou a perder o prestígio. Logo, os bárbaros do norte começaram a atacar e Roma então foi dividida. Verso 30 agora. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Por isso voltará e se indignará contra o santo pacto e fará como lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. Esse lugar aí, Quitim, começou com uma colônia de fenícios sob a liderança de um homem chamado Quitum. Ele fundou a cidade e deu o seu nome a ela, que é hoje a moderna Nicósia. Depois o termo foi aplicado para as ilhas e para a costa do Mediterrâneo em geral. A Roma imperial foi atacada e humilhada pelos navios de Quitim. O texto também diz que se indignará contra o Santo Pacto. Nós vemos aqui o início da transição da Roma pagã para a Roma papal, que domina o restante aí da profecia. E inserindo erros na igreja, como a transubstanciação, o sacrifício da missa, o poder romano começou a desprezar o Santo Pacto. A derrocada da Roma ocidental pelas tribos bárbaras coincidiu com a ascensão da Roma papal. Depois que Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, o bispo de Roma reclamou o trono dos Césares e a própria cidade de Roma como capital de um império eclesiástico que deveria suplantar o antigo. E o papado continuou conquistando força e poder até que a nova Roma se tornou muito mais poderosa do que o Império Romano pagão em seu esplendor. E muito mais, a Roma papal reclamou também domínio sobre as mentes das pessoas. Controlava os reis, impunha leis às antigas monarquias e aprisionava as pessoas aos milhões, e com um poder tão absoluto, maior que qualquer outro imperador oriental tenha alcançado, ou mesmo tenha sonhado. Eles fizeram com que as capelas fossem dedicadas a anjos, os santos foram multiplicados, as cerimônias supersticiosas, normalmente associadas com a cruz ou com o pão consagrado, ficaram entrelaçadas com as principais normas de vida. Criaram encantamentos, amuletos variados, em nome de Jesus, vigílias, banquetes para os mortos, relicários dos santos que eram colecionados e também adorados, ou seja, infiltraram muitas inverdades dentro da igreja. E o que mais poderiam eles fazer para ir contra o Santo Pacto? Veja o que diz o verso 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. O texto aí diz que dele sairiam forças. Isso se refere a todos que começaram a apoiar esse sistema religioso novo aí da Roma papal. O texto também diz que profanariam o santuário. Isso se refere ao santuário celeste, porque nessa época o santuário terrestre não mais existia. O texto também diz: e tirarão o sacrifício diário. Aqueles sacrifícios que eram feitos todos os dias no lugar santo eram chamados de diário. Aqueles sacrifícios simbolizavam o ministério de Jesus em nosso favor, intercedendo por nós perante Deus no céu. Essa igreja apóstata fez dos bispos romanos sacerdotes. A Bíblia nos apresenta Jesus como nosso único sacerdote. E essa igreja apresenta esses bispos sacerdotais aí.
Esses sacerdotes participavam da Eucaristia, substituindo aqueles sacerdotes levitas do santuário terrestre, e assim eles encobriam o ministério celestial de Jesus.